Mas, quando você pensa em consciência, né, a palavra em si vai trazer a ideia de pensar junto, pensar ao lado, né? Ou seja, é a ideia de que nós temos, da parte de Deus, um tribunal estabelecido pelo Senhor em nossa própria existência. No Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra em si consciência, mas existem expressões, principalmente ligadas ao coração, que destacam como Deus vai trabalhando no seu povo e levando, claro, a agir em conformidade com a sua palavra mediante a consciência. Tem um texto muito interessante, que é 2 Samuel, capítulo 24. Vou mostrar aqui para os irmãos. O texto de Davi, fala sobre Davi. Eu até mencionei aqui já para os irmãos, mas olha como isso é interessante. Deixa eu ver se é essa referência mesmo. Isso. Quando Davi faz o censo, mesmo sendo contrário à vontade de Deus, o texto diz em 2 Samuel 24:10, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém, agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Mas, em um dado momento, ele achava que estava muito correto, né? Mas bateu no seu coração a ideia aqui que a consciência lhe acusou, né? Ele entendeu a sua vaidade, a sua soberba, o Espírito Santo ali, então, agindo na vida de Davi, e ele percebeu, então, que ele havia pecado grandemente, como ele fala, gravemente, contra o Senhor. Pois não, irmão? Sim. Alertou. Exatamente. Exatamente, Joabe disse isso aí para ele, né? Como o irmão Fábio está lembrando. Mas ele estava tão tomado para aquele contexto ali de vaidade que o pecado tem essa realidade de, vamos dizer assim, nublar a consciência. Você vai continuar fazendo aquilo que você sabe que está errado, as consequências virão, mas a gente fica lutando contra a consciência. O tribunal já está ali dentro de você. É aquela questão, né? Nós sofremos com isso constantemente, né? Mas existem algumas questões que são bem claras, né? Como no caso aqui, até Joabe diz, né? O Senhor Deus multiplique, né? O povo, até ele fala isso. Não há necessidade, porque aquilo ali de Davi era uma vaidade. Deus contou o povo quando saiu do Egito, era um contexto. No caso de Davi, era um contexto de vaidade. Queria saber quantos exércitos. O Senhor Deus é quem haveria de dar ele vitória. Mas o fato é que o pecado faz isso, como nós vamos observar aqui em alguns textos, né? Ou seja, que a consciência ela vai sendo corrompida. Então você começa a justificar dentro de você as ações que você sabe que são contrárias à palavra de Deus. Mas porque você quer aquilo ali, então você teologa naquilo ali, você justifica logisticamente naquilo ali, você cega o seu coração, né? Eu digo isso para os irmãos, isso aqui, a gente tem que lidar com isso constantemente. Alguns irmãos nos procuram, na realidade, enfim, gabinete, pastor, eu queria saber isso, mas a pessoa já está com a definição, né? Já está com a definição. Aí eu disse, mas eu vou lhe dar, é um conselho que você quer? É um conselho, mas se o conselho que eu lhe der for contrário ao que você já definiu, você está querendo uma chancela para aquilo que você está entendendo que é correto, né? Então, isso acontece muitas vezes, porque quando o coração é entregue, fica muito difícil a gente conseguir ter algum resultado de dissuadir a pessoa de um caminho que ela já estabeleceu no seu coração. Mesmo tendo a consciência de que aquilo é pecado. Mesmo tendo a consciência de que aquilo ali não dará certo. Então, muito complicado isso para a nossa realidade como pecadores. Já no Novo Testamento, a palavra consciência ela vai aparecer por volta de 30 vezes, né? Então, você vai observando no Novo Testamento, principalmente nas cartas no corpo paulino, 19 vezes Paulo menciona, o autor dos Hebreus menciona 5 vezes, Pedro também, Lucas em Atos, o Evangelho de João, né? O fato é que eu considero, sempre pensei dessa forma, que a consciência é o tribunal no íntimo do homem, o órgão da sensibilidade ética do homem. Então, se você pensa na consciência como um órgão da sensibilidade ética, está ali em você. Ok? A percepção do certo e do errado. Então, isso é algo que Deus coloca em todo homem, ela é inata a todo homem. Certo? Lembra que nós observamos isso no texto de Romanos? Abre comigo novamente. Texto de Romanos, capítulo 2.
certo? Romanos capítulo 2. Está fazendo essa introdução aqui um pouco de teologia aqui, sistemática e bíblica também, né, claro, para entender o que a confissão fala quando diz que Deus é o único Senhor da consciência, certo? Então, quando você vê Romanos capítulo 2, o texto nos diz, no versículo 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, está falando que não tem a lei de Moisés, não tem um conhecimento da lei ali entregue ao povo de Israel, mas procedem de conformidade com a lei. Ou seja, mesmo os homens que não conhecem nada de Deus, eles sabem proceder de conformidade com a vontade de Deus, porque isso está escrito no coração do homem. Isso é a consciência, é o tribunal de Deus, é o órgão da sensibilidade ética. Está ali, porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, certo? Então, quando eles não têm lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, a lei da palavra de Deus, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, o apóstolo Paulo diz. E os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se, ou o quê? Defendendo-se. Lembra daquela, né? Sempre lembra do desenho animado? Lembra ali do pica-pau, né? Quando ele ia fazer uma coisa errada, tinha um pica-pauzinho do diabo aqui vermelhinho, né? E um pica-pau com um anjinho aqui, né? Aí ele ajuda não, faz com ele, faz, não faça isso. Ele ficava... Ali é uma figura, né, mais lúdica, né, para a criança, da consciência. Né? Ou seja, que hoje o contexto da psicologia quer tirar isso aí. Não, deixe de se condenar, deixe de se julgar, deixe de se preocupar. Né? Como dizia Raul Seixas, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Né? Ou seja, a melhor coisa que tem é você fazer o que der na sua telha. Não se preocupe com nada. Lembra dos atores globais, pelo menos antigamente eu via, né? Você se arrepende de quê? Eu não me arrependo de nada. Não é isso? Né? Que a ideia de que a pessoa ela é absoluta, ela não responde a nada, não responde a ninguém, ela tem que fazer o que ela se sente bem, o que ela gosta, o que ela acha interessante. Só que isso não é verdade, isso é um discurso falacioso. Ninguém vive em paz plenamente. Ninguém. Quando a gente falou isso aqui nesse contexto, porque, claro, os ímpios se entregam aos seus prazeres, mas sempre lá, né, em alguns momentos, ou outro lembrando, não pode, né, não pode isso, está errado, né, ou seja, aquele pesar, às vezes vem aquela, a gente chama ressaca moral do outro dia, de como, né, a pessoa se comportou. Então, é muito importante nós entendermos isso, que todo homem é inata, ou seja, a consciência, porque ele nasce já com esse tribunal, né? E eu costumo até dizer, aproveitando aqui um parênteses aqui, mais pastoral, que as crianças, no caso, os pais, vão colocar na mão dos pais a consciência externa, que é o quê? A vara da disciplina. Para ela também saber que há consequência, até que a consciência dela também vá sendo o quê? Despertada. Você vai ensinando aquilo ali à criança. É muito interessante como isso antecipa, não é? A questão da consciência, ela é uma prévia do juízo final. É muito interessante isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que a consciência, o texto aqui de Romanos capítulo 2, ele fala no versículo 16, veja a sequência. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Então, o que é que Paulo está dizendo? Todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um povo especial, naquele contexto Israel, e hoje, nós podemos dizer a igreja, recebeu a codificação da vontade de Deus, a palavra escrita, mas todo homem tem esse código, essa norma no coração. E chegará um dia em que Deus julgará todos os homens, de conformidade com o Evangelho. Ah, mas eu nunca ouvi o Evangelho. A pessoa, não, mas você sabia que era certo, que era errado. O juízo, o tribunal, o fórum íntimo ali estava dizendo para você que isso não é certo, que isso é errado, e você agiu mesmo assim, em contrário ao que estava sendo asseverado no seu coração. Então, eu vi um comentário teológico dizendo que essa é uma das maiores provas, né, se você quiser usar dessa forma, da existência de Deus. Certo? No homem. Ou seja, porque, entenda, um fenômeno, vamos usar agora um termo aqui mais secular, é um fenômeno que a humanidade tenta explicar. Aí vão surgir várias teorias, né?
ela é construída de tal forma, ela é feita de tal forma, mas o fato é que sempre o homem está nessa questão, certo, errado, o que faz, o que não faz, prestação de contas, sempre está ali no homem isso, porque todo homem se deparará com o trono branco, todo homem se deparará com o juízo final. Então a consciência, ela está alertando todo o tempo isso, que haverá um dia em que Deus julgará os segredos dos corações dos homens mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela pode ser influenciada pelo meio ambiente? Pode. Ela pode ser treinada? Pode. Ela pode ser moldada por hábitos, por questões de educação? Pode. Mas o fato é que ela já existe a parte disso. Então, ela pode sofrer essas variações da corrupção também, que vem mediante o quê? O meio ambiente. De repente, você vê... mas é interessante isso, né? Até no meio das facções tem um código de ética, né? Deles, não tem isso aí? Tem um código ali de ética, não pode. Por exemplo, não pode roubar aqui no morro. Pode roubar em outro lugar, mas aqui não. Roubou aqui, morre, não é? Sabe por quê? Porque eles não querem atrair a polícia. Então não pode roubar aqui. Então eles criam, tem a ética, certo? Então se você vê no caso aí uma questão de corrupção, né, da consciência entre eles em si ou no código criado por eles. Mas o fato é que existe essa possibilidade. Então, basicamente, se a gente fosse observar uma função tríplice na consciência, faz aqui uma introdução bem rápida. Primeiro, ela obriga o homem. Pode observar. Às vezes você quer fazer uma coisa e ela fica lhe obrigando. Você fica lutando com aquilo ali. Então, você só tem paz se você seguir o que a sua consciência está dizendo. Isso é muito interessante. Ela pronuncia o julgamento. Né? Ela pronuncia o julgamento. E, por fim, ela executa. Algumas pessoas vão viver atormentadas pela consciência. Consciência açoitando ele dia e noite. Né? Claro que, por razões equivocadas, também pode ser. Mas pode ser também, e assim nós buscamos como crentes que seja de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o texto aqui de Paulo, 2 Timóteo, e aí eu quero caminhar mais com a declaração também aqui da texto. Pronto. 1 Timóteo, perdão, capítulo 4. Olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muito interessante isso, né? O apóstolo Paulo fala de como o diabo atua, e ele atua mediante um magistério falso. Espíritos enganadores, não é porque vai baixar algum espírito aqui e ensinar, não, é um magistério falso. Ele adentra nos arraiais da igreja, das igrejas, e começa a trazer ensinos, certo? Que são contrários à palavra de Deus, mas vão sendo destilados suavemente. Então ele diz, pela hipocrisia dos homens, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, essas pessoas, elas mesmas já começaram a anular, né, o que a consciência estava dizendo para elas acerca do ensino falso que elas estavam transmitindo. É por isso que você vai ver textos, não sei se você já teve dificuldade com, acredito que sim, com um texto, por exemplo, como de Judas, que Judas fala assim, deixa marcado aí, ele diz assim, olha, em Judas 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram pronunciados antecipadamente para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então, eles não vão simplesmente ser libertinos, eles começam a teologar de que a graça os permite agir de qualquer maneira. Eles não vão, você não vai ver, né, por exemplo, você pega aí esses camaradas aí de renome, né?
que é muito conhecido. Os irmãos sabem, por exemplo, eu não gosto muito de falar alguns nomes, mas Caio Fábio. Então, quando ele vai defender realidades contrárias à palavra de Deus, ele vai dizer a graça, o Cristo, o Evangelho. Ele então mostra, aí você fica, puxa, mas é mesmo. Então ele transforma em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então veja, eles começam a negar a soberania de Cristo, mas ainda dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. É muito interessante isso. A consciência vai sendo cauterizada com com um magistério maligno, e a pessoa começa a dizer que o certo é errado, que o errado é certo. O profeta até diz isso, né? Ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Então, isso vai acontecendo com intensidade. Agora, veja, voltando para Timóteo, olha como isso é importante. 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz, na sequência, que proíbem o casamento. Isso aqui, para a gente expor, muito belo também no sermão, né? Qual é a primeira área que a gente vai observar de atuação do diabo no ensino? A deturpação dos relacionamentos estabelecidos por Deus. Tudo começa com a família. O diabo sabe que se ele atacar ali, então ele vai pelo magistério, espíritos enganadores, doutrinas de demônio, aí vai redefinir casamento, permitir qualquer casamento, enfim, no caso aqui, proibir casamento. Né? Isso é muito claro, até mesmo no ensino romano, né? da prática do celibatário, do celibato, melhor dizendo. Ele continua dizendo, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, veja que o ensino ele vai trazendo dubiedade, né? Pode isso, não pode aquilo. O ensino vai tocando nas áreas mais comuns da vida e vai escravizando a pessoa. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Então, observe que a consciência ela vai sendo corrompida, certo? Por ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Pois não, meu irmão? Vocês têm outro microfone? Eu estou aqui. Ok. Reprovável, isso. Pronto. Não, exatamente, o contexto ali de Romanos 1 fala da corrupção universal, né, do homem, né? Então, sem Cristo, aquilo ali está acontecendo, uma disposição mental reprovável. E cada vez mais só avança, né? Calvino, interpretando esse texto aí, ele diz que Deus coloca o homem de ponta cabeça no seu pecado. É como se você tivesse aqui um barril, colocasse a pessoa de ponta cabeça, como é que ela sai dali? Então, você quer isso, Deus entrega você a isso. Então, os homens são entregues às suas paixões, e essa prática da disposição mental reprovável se enquadra exatamente isso aqui. Os homens tendo-se por sábios, vão ficando loucos, né? Ou seja, e teologando, institucionalizando, ensinando, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O problema, isso aí fica muito claro para a gente no mundo, o problema é quando isso vai entrando na igreja. E a disposição mental reprovável, nesse sentido, quando Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer sofismas, fortalezas que são erguidas na mente contra o conhecimento de Cristo. Contra o conhecimento de Cristo. E a igreja vai abraçando. Pronto, isso é uma das minhas maiores tristezas que eu constato no meu coração e eu constato na vivência com a igreja. Ou seja, a gente fala, Jesus Cristo é o Senhor é soberano, o Senhor é dono da sua vida, não proceda dessa forma, vai pregando, vai ensinando. Mas na hora de tomar a decisão, a pessoa toma totalmente a revelia da palavra de Deus. Ela vai pelos sofismas que ela cria na cabeça dela. Então você fica assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Não é? Então, por exemplo, às vezes você diz assim, meu Deus, não sei, tem até que dizer isso aqui, não sei que eu não tenho Instagram, não tenho essas coisas, né? Mas, por exemplo, aí o irmão vai,
teve o aniversário dele agora, semana passada, carnaval, né? Aí ele vai comemorar o aniversário dele com um tema de carnaval. Eu não vi. Aí eu digo assim, é isso mesmo. A pessoa chega para mim, pastor, assim, aí eu não acredito. Mas isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Eu pensei, não, mas é porque carnaval, os ímpios fazem assim, faz uma festa popular. Eu comemoro a festa da colheita, eu não comemoro a festa junina. Aí a gente fica, é isso mesmo. Aí eu fico assim, meu Deus, a pessoa cria sofismas e vai levando a vida daquela forma. Entendeu? Vai levando. E isso nas coisas mais práticas do dia a dia, no casamento, nos relacionamentos. Por quê? Porque é exatamente isso. A disposição mental, ela precisa estar sendo trabalhada pela palavra. Por isso a importância da pregação, do ensino, do magistério do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente fica constantemente sendo levado por essas realidades. Né? Por essas realidades. Né? Tanta coisa que a gente observa hoje na sociedade que é abraçada pela igreja como se fosse uma coisa normal. Muitas coisas. Né? Sei lá, eu fico chocado com a criação de filhos na igreja hoje em dia. Eu fico chocado. Eu vejo os meninos, as crianças, o pai, se faz que o menino, não. Rapaz, meu filho, ele dá um não para mim assim, era só um. Sério, irmãos. Meu filho me respondeu na frente das pessoas, não. Eu disse, como é? Eu disse, com licença, irmão, vem cá, meu filho. Né? Vamos ali conversar. E às vezes era eu e era a Erilene. Era eu e era nós dois juntos. Ou seja, o filho não obedece e diz que não. E os filhos, a educação positiva. Isso é exatamente o ensino enganador. Né? Ou seja, seu filho de 10 anos, 12 anos, eu não quero ir mais para a igreja. Ai, quer não, pronto. Desliga a internet aí, Erilene. Desliga a internet. O que é que tem? Curso tal, é só para a escola, pronto. Para a escola, vamos colocar ele na escola pública, no Paulo Sarazate ali, para ele estudar. Eu me lembro da irmã Simone Quaresma falando aqui. Mas, irmã, se eu fizer isso, ela não vai querer mais conversa comigo, minha filha. Ela contou uma história que eu lembro, né? Ela disse, eu vou perder minha filha. Se perder, você já perdeu, você tem que resgatar. Eu disse isso para os meninos lá em casa. Quando eu ficar de maior... Onde é que está isso na Bíblia, ficar de maior? Falei isso com o pastor Ariel. Os filhos têm que crescer entendendo que são pequenos. Essa mentalidade dominou a igreja. E os irmãos, os filhos vão crescendo. Aliás, pequeno já cresce, domina a igreja. Domina a vida, melhor, os pais, e domina a igreja, domina tudo. Certo? Aí você lá na frente diz, meu filho não quer vir mais para a igreja. Você perdeu ele lá na infância. Por quê? Porque você pegou uma criação psicologizada e aplicou ao seu filho. Em vez de crer que o que a Bíblia diz é o correto para a criação de filho. E aplicar. E orar, aplicar e orar, aplicar e orar. Entenderam? É exatamente isso. Aplicar e orar, orar e aplicar e confiar em Deus. Então eu fico chocado com isso, com essa realidade. Eu vejo assim, meu Deus, o que acontece? A gente vai falar, por exemplo... a gente está falando aqui de a pergunta aí que o Mozinha fez, da disposição mental. A minha preocupação é quando isso entra na igreja. Por exemplo, qual é a mãe que cria hoje a filha para ensinar ela a amar o marido e cuidar do marido? Não. As famílias criam as filhas para serem médicas, advogadas, para serem tudo. Aí o casamento é um detalhe. Eu digo isso que eu lido com isso já há mais de 20 anos. Aí se casa o doutor e a doutora, mas não aguenta ficar casado 2, 3 anos. Por quê? Porque nenhum quer servir o outro. Todo mundo quer servir a sua carreira e a sua profissão. Ninguém aprendeu o papel do marido dar a vida pela esposa. Ninguém aprendeu o papel da esposa servir ao marido como a igreja serve a Cristo. Ninguém aprendeu isso. Por quê? Porque isso foi tirado da igreja. E quando a gente fala essas coisas, a expressão que a gente vê na igreja é exatamente essa que eu estou vendo aqui dos irmãos. Porque todo mundo está acostumado com isso, já, conformado com o mundo. Impressionante, né? Então, às vezes a gente fala do povo de Israel e diz assim, como é que pode o povo de Israel passou, ficou no Egito, já estava adorando outros deuses? Pode observar, o povo de Israel estava com práticas pecaminosas. A gente vão passando os séculos, as décadas,
E nós vamos nos conformando também. É igual aquela história que eu falei para os irmãos da rã na chaleira, lembra? Se você quiser matar uma rã, jogar água quente nela, ela pula. Mas se você colocar ela na panela, na água friazinha, e ligar o fogo e aquecendo bem devagarinho, ela não pula, ela morre cozida. Essa é a tática do maligno com os sofismas, com a disposição contrária à palavra de Deus. Então, nós temos que entender uma coisa, isso é muito importante. Nós precisamos da palavra para desintoxicar a nossa mente. É todo tempo a intoxicação na nossa mente, todo tempo, todo tempo. Hoje, a maneira, né? Eu fico vendo a maneira dos filhos, a maneira hoje dos recursos de celular, a maneira de TV, né? Enfim, às vezes um pai ou uma mãe diz assim, meu filho não tem televisão em casa, mas tem celular. Não tem tempo para ficar com a criança, bota o celular pendurado para a criança ficar quieta. A gente fica vendo tudo isso aí que está acontecendo. Mas nada disso a pessoa recorre à escritura, ao ensino, à educação. E as famílias vão ficando fracas. E a igreja, consequentemente, também fica fraca. E é uma disposição mental cada vez mais contrária, sofismas, à palavra de Deus. Certo? Então, a minha esperança é que nessas horas, nesse tempo, Deus bondosamente sempre manda um avivamento. Né? Amém? Aí desperta o povo começa a chorar, nós começamos a chorar, começamos a pedir perdão, começamos a voltar às Escrituras, porque uma igreja reformada precisa sempre estar se reformando. Pois não, irmão Miguel? Sim. Pronto. Uhum. Exatamente. Sim. Sim. Não é difícil. Sim, sim. O Whitfield disse, né, o irmão Miguel falou, para os irmãos que não ouviram, que na própria realidade, vamos dizer assim, de uma herança cristã, vamos dizer assim, pensando na realidade batista. Né? Então, eu lembro de um livro que a Fiel lançou. Esse livro, rapaz, eu não sei para quem eu emprestei. Se o irmão tiver aqui, não está não, estou brincando. Mas esse livro é Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Eu tinha esse livro, eu emprestei para alguém, Deus o tenha. Não, tá, vamos ver, né? Ele não devolveu, mas não tem mais esse livro. Né? E quando a gente vai achar alguém para vender, bota o livro em R$ 1.000, né? Que é uma coisa. Né? Mas o livro mostra como os batistas vinham com a herança calvinista. Spurgeon lutou contra isso e alguns dizem até, alguns não, a maioria dos biógrafos dizem que Spurgeon morreu mais rápido por conta disso, da controvérsia do declínio, que a União Batista em Londres ali, que ele fazia parte, se voltando para o liberalismo, arminianismo, e Spurgeon não aceitou e saiu da União Batista. Ou seja, no que a gente chamou de conferência, convenção, né, melhor, convenção. Então isso aí ele sofreu muito com isso. Então o irmão Miguel contou que a igreja mesmo aqui, né, ou seja, mesmo tendo uma herança batista, vinha com a herança arminiana. Até que na época o pastor Cleito, né, como ele citou aqui, eu me lembro, eu conversava com o pastor Cleito também, ele passou a introduzir o ensinamento das doutrinas da graça de novo, ou seja, calvinismo, né, soberania de Deus, etc., que é realmente a nossa herança cristã reformada. Confessionalidade, uma igreja batista tem confissão de fé. Eu, por exemplo, quando estava na igreja presbiteriana, quando eu cheguei lá no Pará, e eu fui falar dos 5 pontos do calvinismo, o pessoal disse, não, isso não existe não. A igreja era envolvida com G12, parede preta, e carimbó dentro da igreja. Carimbó. Uma igreja, mais de 50 anos também, e até quando a gente fala de presbiteriano, a gente fala de ainda mais calvinista, né? São os herdeiros da reforma, né? Não, ou seja, uma realidade totalmente fora. Mas o que é isso? É essa corrupção, essa secularização que vai adentrando. Né? Que vai adentrando. Essas mudanças que vão adentrando e vão corrompendo, vão moldando a nossa consciência e nos fazendo nos adequar a realidades que não estão de acordo com a palavra de Deus. Bem, então, considerando isso, e esses aspectos mais pastorais, que eu acho importante, uma vez que a consciência ela é divina, é dada pelo próprio Deus, é o reflexo, é a própria imagem de Deus no homem, o Senhor Deus é o único Senhor da consciência, a confissão vai dizer isso. E deixou ela livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer respeito são contrários à sua palavra. Isso não quer dizer, que é interessante eu falar isso, que não existam mandamentos ou até mesmo tradições
que não possam ser seguidas, que não estejam e não sejam contrárias à palavra. Então, a gente, por exemplo, antigamente, no culto protestante, os crentes ficavam em pé o culto todo. Sabiam disso? Pois é. Ficava em pé o culto. Hoje tem um banco aí confortável para os irmãos, né? Então, existe um mandamento para isso? Não. Então, eu posso ficar no culto de pé ou no culto eu posso ficar sentado. Então, de repente, uma tradição, né? Eu me lembro aqui também antes, né? Os irmãos na ceia, né? Na hora que comeu o pão, ficava todo mundo de pé, não era? Irmão, lembra? Na hora de tomar o vinho, ficava todo mundo de pé, né? Aí eu na minha tradição, que eu achava estranho, mas não era pecado. Então, uma vez que eu passei a ser pastor da igreja, eu disse, não, vamos ficar sentado, quem come sentado, né? Jesus não comeu assim, não foi sentado, não foi? Com os discípulos, passou ali o pão, né? Então, ou seja, a mesa, não estava a mesa ali, então vamos comer sentado o pão e o vinho. Isso não quer dizer também que seja pecado. Tradições que não ferem a palavra de Deus. Agora, se eu disser assim, irmão, vamos aqui, né? Com a irmã aqui, vamos trocar aqui. Aí o marido com a esposa aqui, dá licença. Aqui, vamos lá tomar. Não, aí está banalizando. Mas tem igreja que faz essas questões. Né? Sai de onde você está e troca o cálice com alguém. Eu já vi. Isso quebra toda a realidade de solenidade, protocolo do culto. Né? Então, tem coisas que... mas é um pecado, sim, mas traz um arranhar ali na liturgia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões, né? E a confissão destacando aqui que obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência. Como eu falei para os irmãos, algumas questões que nós herdamos religiosas, elas também, é interessante isso, elas são abraçadas pela consciência. Né? Pronto, eu vou dizer que vou entrar num tema aqui, mas não é para polemizar, peraí. Eu tomo água aqui. A pessoa chega para mim e diz assim, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Eu ouço muito essa pergunta. Aí eu disse assim, meu irmão, eu não conheço música de Júpiter, nem de Saturno, nem de Netuno. Plutão não é mais planeta não, né? Plutão... rebaixou, não foi o Plutão? Só tem música do mundo. Eu brinco, né? Eu brincar isso. Por quê? Porque a cultura de algumas igrejas, e isso passa tanto em realidade, seja batista, assembleana, presbiteriana, congregação, todo canto que eu já conversei, tem a mesma questão. Não, porque música do mundo é do diabo. A música sacra é somente da igreja. Isso não tem base bíblica para isso. Né? Que você tem que observar, e eu, claro, não vou ter tempo aqui de tratar, nós temos aí a questão acho que foi o podcast que a gente falou sobre isso, foi, Jefferson? Foi no workshop, né? Workshop. A gente falou sobre essa questão das artes, né, e tudo, da beleza, da revelação geral. Então, não é problema você admirar o belo, você enxergando, claro, a ação de Deus ali. Claro que nem toda arte também, toda música secular deve entrar na nossa casa por conta da sua, enfim, do seu conteúdo, enfim, do seu propósito ali. Nem tanto propósito, a pessoa tem um propósito errado, mas produz coisa boa. Mas o seu conteúdo ferir a palavra de Deus. Né? Então, aí é que você tem que ter o cuidado com essa questão, com as letras da música, com aquilo ali. De repente, uma música, ela até nem seja em si pecado, mas se ela lhe remete a você dizer assim, oh, saudade daquele tempo, aí tem que deixar essa música de lado. Aí não pode. Né? Se a música traz para você, se você não consegue dissociar a música de recordações pecaminosas, guarda esse LP. Né? Guarda esse LP, tem que ter cuidado. Pois não, meu Cristiano, pode falar. Sim. Aí é que está a questão, né? A gente tem que ter muito cuidado também. Uma vez eu vi um pastor falar sobre a ditadura da consciência fraca. Certo? A ditadura da consciência fraca. Às vezes a gente tem que ter cuidado com isso. Porque, no caso, você está citando um exemplo que existem muitas particularidades. Né? O que o irmão Cristiano colocou é o seguinte, ele é crente e a vizinha dele não é. Ele pega, bota uma música lá de... ela é pentecostal. Pois é. Aí fica... Aí é fogo, né?
Então, né, é aquela questão, né? A gente tem que... Aí existem muitas particularidades que têm que ser consideradas. Para me dar uma resposta genérica, primeiro, não estou dizendo que é o seu caso, eu não botaria o som tão alto, né? Para a vizinha ouvir, né? Em segundo lugar, depende da relação com essa vizinha. Se ela, de fato, é uma irmã, tem uma convivência, né? Ou, de repente, é alguém que eu possa ensinar, sem querer também ferir a consciência da pessoa, porque para aquela irmã que a música é pecado, é de fato pecado. Estão entendendo, irmãos? Ela não pode ir contra a consciência dela. Eu não posso, por conta disso, assim, você vai ter que fazer isso, porque isso não é pecado, né? Você está pecando. Eu não posso ferir a consciência da pessoa. Então, a pessoa ela entende que ele é pecado, como eu falei para os irmãos aqui no domingo passado, né? Eu me lembro quando eu criei, Jesus me chamou, né? Eu tinha meus 15 anos de idade, e ali em 93 eu falei para os irmãos, em 94 teve a Copa, rapaz. Eu falei para os irmãos aqui, os irmãos que não estavam, aí eu ficava naquele sofrimento, assisto, não assisto, né? E tal, aquele negócio, pecado, a bola, é o diabo, ali, pessoal, tudo, e ficava aquele sofrimento, aí eu caí em tentação, assistia, jogão, tá Romário, né? Tudo, bebê, balançando, aquela alegria. Depois era o sofrimento. Oh, Deus, aí ficava. Entendeu? Por quê? Porque os irmãos me disseram que era pecado. Aí eu ficava com aquilo ali. E na final, pior, eu vim ter a crise, eu vim ser mais fiel na final. Ó. Aí peguei, acontece na final, eu andando nas ruas do conjunto para não ouvir. Eu só vi o pessoal, bateu, Tafarel, aí, meu Deus. Mas era pecado, eu não podia. Mas o meu coração lá dentro das casas. Mas sério, irmãos, eu andando nas ruas do conjunto para não ver nenhuma televisão com a final da Copa. Hoje eu tenho uma raiva tão grande, né? Que eu, né, mas pelo menos 2002 eu vi. Né? Pois não, irmão. Sim. Sim. Ah. Sim. Aham. Sim. Sim, estou entendendo. Ah, sim. Sim, estou entendendo. Aham. Sim, sim. Estou entendendo. Aí é porque o irmão está pegando o conceito de inspiração da Bíblia, que é único, né? Ou seja, a Bíblia, de fato, só existe um documento inspirado, né? A Escritura, né? Então, quando a gente fala, né, não são nem os autores nesse sentido, eles foram movidos, assim, usando a terminologia mais técnica da sistemática. Então, toda a Escritura, Paulo diz, ela é inspirada por Deus. Isso não quer dizer que Deus não use outras pessoas, sem ser necessariamente para o viés espiritual. Por exemplo, você vai ver ali em Gênesis capítulo 4, a música, ela nasce na descendência de Caim, a música que nós tocamos, instrumentos, a pecuária, a metalurgia, tudo na descendência ímpia. Então eu tenho que entender que o homem é a imagem de Deus, mesmo ele caído. E eu tenho que aprender, Paulo vai dizer assim, examinai todas as coisas, e retende o que é bom. Então, é a mesma coisa, isso aí envolve meu trabalho. Né? Por exemplo, eu me lembro, isso na minha época também, ainda no começo da fé, que eu estava com um irmão e disse, rapaz, eu estou com uma crise, dor de cabeça e tudo. Só aproveitando umas historietazinhas que ajudam a gente a... Né? E aí ele disse assim, vamos ali falar com o irmão ali, que o irmão sabe. O irmão lá era do mistério. Aí o irmão olhou assim, o que é que você tem? Não, tal, tal, e tudo aí. Ele, já sei. Aí isso o que é? Você está com dor de cabeça por causa dessa calça jeans. Aí o irmão, calça jeans? Aí ele disse, por quê? Porque o jeans foi feito por um homossexual. Aí não pode usar os jeans. Entendeu? Aí eu saí de lá com ele. E André, eu não engoli essa aí não. Aí eu peguei assim, eu entendo, né? Porque for... Mas essa questão, entendeu, irmão Bruno? No sentido de que eu entender que Deus, por exemplo, quando... Vou pegar um texto bíblico aqui. Quando Salomão vai construir o templo, ele recebe artífices pagãos para construir o templo. Então, a arte, a capacidade deles de trabalharem ali, da madeira produzida,
isso não foi censurado por Deus. Então, a gente tem que exatamente fazer isso, observar aquilo que vai na contramão da palavra, é examinar e reter o que é. Paulo cita filósofos, Paulo cita poetas nas Escrituras, ele cita lá em Atos 17, ele cita lá em Tito, capítulo 1, ele diz assim, como um de vós, né, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Eu acho que ele é Epimênides, né? Ele cita. Está entendendo? Então, os autores sagrados mesmo lidam com essa realidade de que Deus se revela de forma geral, Deus usa homens naturais. Isso não quer dizer que tudo que eles façam é chancelado por Deus, mas não quer dizer que o que eles façam também não possa ser chancelado por Deus. É sempre o discernimento, observar. Na música, na arte, em tudo mais que se for conviver. Então, eu lembro dessa questão, né, do futebol. Oi? Graça comum, né? Alguns falam da revelação geral, graça comum, enfim, né, que é a graça de Deus atuando. Por exemplo, até li o texto aqui de João capítulo 1, que uma coisa que nós precisamos entender, a cruz, ela é o sustentáculo do cosmos, e não apenas da igreja. Ela é a glória da igreja, mas ela é o sustentáculo do cosmos. Ou seja, João fala que Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina quem? Todo homem. Ou seja, alguns, né, serão beneficiados pela cruz de forma salvadora e outros de forma apenas na sua vivência, no seu contexto comum, e irão para a perdição. Mesmo tendo sido usado por Deus para fazerem grandes coisas, né, como nós sabemos que existe. A gente não tem espaço, mas tem muita coisa a se considerar nisso aí. Tá vendo? Rapaz, isso aí é forte, irmão. Tá vendo? Gordon Clark, aqui o irmão Fábio citou. Cristo epistemológico. Tá vendo? Que dá razão para todo homem, né? A existência de tudo. Né? É o verbo, né? O logos, né? Que ilumina todo homem. Então, essa realidade é bem interessante. Isso nos ajuda a viver melhor no mundo, irmãos. É isso que vai moldando a nossa consciência. Porque Deus é o único Senhor da consciência. Então, a gente ficar com regrinha, pode, não pode, isso não pode. Paulo vai dizer, lá em Colossenses capítulo 2, que essas realidades, vamos concluir com esse texto, Colossenses capítulo 2, olha só. Esse texto aqui foi que me libertou das garras dessa escravidão, de fé implícita, de obediência absoluta e cega que eu tinha. Porque eu me lembro isso na década de 90, isso me oprimiu de uma forma, eu já conhecia a irmã Helene, que eu e ela, a gente conversava com a gente ficava desesperado. Porque, né, é aquela questão, as regras vão surgindo, e não tem fim. É impressionante. Aí Paulo diz em Colossenses capítulo 2, aí eu me lembro, irmãos, isso aqui não é drama, foi o que aconteceu. Chegou o ponto, isso comigo também, que onde eu via uma televisão, eu passava virando aqui o rosto, não podia olhar para a televisão. Porque diziam que a televisão, né, eu estou até assistindo um documentário, comecei ontem na HBO, sobre uma igreja batista fundamentalista com essas características. Eu estou vendo na HBO. É até a primeira igreja batista fundamentalista. Aí no púlpito lá o camarada é com uma marreta quebrando a televisão. Pá! Pá! Eu disse, olha aí, quebrando a televisão. Olha o que é que Paulo diz. Aí eu peguei e entrei no meu quarto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro até, tem aquelas coisas que ficam na memória da gente, eu lembro até da cerâmica que era no quarto. E eu sentei no quarto e comecei a chorar. E eu disse para Jesus, eu não aguento mais, eu não sei mais como servir o Senhor. Eu não sei mais. Porque tudo é pecado, e o que não é pecado eu penso que é, e o que é, eu chorei. Aí essa aqui talvez foi a única vez em que eu abri a Bíblia a esmo. Assim, para dizer assim, olha, aconteceu. Porque tem que ter cuidado também com aquela questão, né? Senhor, fala comigo. Aí abre aqui, e Judas foi e se enforcou. Não. Aí, não, Senhor, outro versículo aí. O que tem que fazer, faz o depressa. Meu Deus do céu. Então tem que ter cuidado com isso. Né? Não é assim que a gente lê a Bíblia. Mas eu lembro que eu abri o Novo Testamento, eu lembro como Agostinho também, né, que ele viu ali em Romanos, né, quando ele abriu o texto de Romanos, capítulo 13 ou 14? 13, né? Não mais vos dediquei às obras das trevas, né? Enfim, e aquele texto salvou. E aí eu me lembro que esse texto me salvou dessa forma. Colossenses 2, ninguém, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Pois que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, está vendo, juiz, contra vós outros,
pretextando humildade. Geralmente essas pessoas são muito humildes. Elas, meu irmão, o problema é esse. O pecado é esse. Eles têm um pretexto de humildade. E eu ia lendo e vendo as pessoas que estavam me oprimindo. E as lágrimas caindo. E culto dos anjos, porque tudo é uma revelação, não é? Um anjo mostrou, viu, baseando-se em visões, enfatuado, ou seja, cheio de si mesmo, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece ser sábio, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, ou seja, de você se isolar de todas as coisas. Todavia não tem valor algum contra o quê? Sensualidade, porque você deixa de fazer aquelas coisas, querendo fazer aquelas coisas. Então, de fato, não foi uma transformação do espírito que matou aquilo ali dentro de você, que é contrário à palavra de Deus. Não. Era igual a mim. Olha aqui, não pode ver a televisão. Aí eu ficava andando na rua para não ver a final da Copa de 94, mas meu coração estava lá. Essas coisas têm um poder de rigor ascético, isolam a gente, barra a gente, mas não tem poder de alcançar o coração. Não transforma internamente o homem. Porque somente Deus é o Senhor da consciência. Somente Deus pode mudar o homem por dentro. Então, os líderes religiosos, de seitas e até mesmo de igrejas tradicionais que dominam a mente das pessoas, dominam com regras e ensinamentos que requerem, muitas vezes, uma fé implícita. Não, acredite em mim. Ou uma obediência absoluta, cega, sem conferir, como os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos, se aquilo está de acordo com a palavra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, para não sermos enredados. Diga, irmão Kevin, a gente fecha com... Isso. Tanto a mente quanto a consciência estão corrompidas, exatamente. Esse texto é muito bom de Tito. Tem muita riqueza na Escritura tratando dessa realidade da consciência. Tudo é puro para os puros. Isso choca muito, né? Claro que aqui o Tito não está dizendo assim, Paulo não está dizendo para Tito isso, a cocaína é pura para o puro. Não é isso. Que alguém pode pegar isso aí, porque eu já vi um pregador um dia desse falando de cocaína que, não, você vem usou cocaína, vem assim mesmo, você está Cristo, não é isso. Mas que o problema se encontra onde? No coração. É por isso que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Com outras palavras do que o irmão Kelvin citou de Tito, capítulo 1. Fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, e como C.S. Lewis, já citei aqui para os irmãos disso, né? O diabo não criou nenhum prazer. Ele deturpa os prazeres existentes. Ele deturpa os prazeres existentes. A comida, a bebida, o sexo, o entretenimento, seja o que for. Tudo isso, o Senhor Deus rege pela sua palavra. E a consciência trabalhada pela Escritura vai fazer o crente discernir como agir, como não agir, o que fazer e o que não fazer. E tudo isso para a glória de Deus. Amém? Vamos para casa?